A manhã de Luzia Pereira começava sempre com o mesmo nó no estômago, um novelo apertado de apreensão que se formava enquanto o autocarro serpenteava pelas ruas da periferia de Lisboa, rumo ao epicentro do seu tormento diário, a escola secundária Fernão Mendes Pinto. O sol de outono, ainda tímido, pintava o céu de tons alaranjados e rosados, uma beleza que raramente conseguia penetrar a armadura que Luzia construía à sua volta. Aos 17 anos, a sua pele escura como a noite mais profunda, e o cabelo crespo, uma coroa que ela teimava em amar apesar de tudo, eram o seu escudo e o seu alvo. No pequeno apartamento que partilhava com os pais, imigrantes cabo-verdianos cujas mãos calejadas construíam sonhos que pareciam sempre demasiado distantes, Luzia encontrava um simulacro de paz. O cheiro a café forte e a cachupa requentada eram o aroma da normalidade, do amor silencioso que a envolvia. Os seus cadernos de desenho, espalhados pela pequena secretária no seu quarto, eram o seu verdadeiro refúgio. Neles, Luzia derramava as cores da sua alma, sombras densas que se transformavam em asas, figuras encolhidas que aprendiam a voar, paisagens urbanas de uma Lisboa que só existia na sua imaginação, onde a cor da pele era apenas mais uma tonalidade na paleta da vida, e não um ferrete. Mas a realidade da escola era outra. Assim que punha os pés no pátio cinzento, sentia os olhares. Alguns curiosos, outros indiferentes, muitos carregados daquele veneno subtil, ou nem tanto, que lhe arrepiava a pele. E depois havia Gonçalo Vasconcelos. Gonçalo, com os seus olhos azuis como lascas de gelo e o cabelo loiro impecavelmente penteado, era a personificação do seu medo. O líder de um pequeno grupo que parecia ter como missão diária lembrá-la de que ela não pertencia. Naquela manhã, a campainha estridente soou, engolindo o burro dos alunos. Luzia apressou-se para a aula de português, a cabeça baixa, tentando fundir-se com as paredes sujas do corredor. Em vão. Olha se não é a sombra africana. A voz arrastada de Gonçalo cortou o ar, seguida dos risos abafados dos seus acólitos, Diogo e Miguel. Luzia estremeceu, mas continuou a andar, o coração a martelar contra as costelas. Sentiu um encontrão. Os seus livros e cadernos espalharam-se pelo chão. O seu caderno de desenhos, o seu santuário, aterrou aberto, revelando um esboço a carvão de uma jovem negra com asas de fênix. O que é isto, macaca? Gonçalo troçou, pegando no caderno. A sonhar que podes voar para longe daqui? Ele cuspiu nas páginas, o som úmido ecoando no corredor subitamente silencioso. As lágrimas picaram os olhos de Luzia, mas ela engoliu-as. A humilhação era uma brasa viva no seu peito. Aisha Oliveira, sua única amiga, tão vibrante e combativa quanto Luzia era retraída, avançou, os olhos a faiscar. Deixa em paz, Gonçalo. És um cobarde nojento. Gonçalo riu, um som oco. E tu és o quê? A guarda-costas dela. Cuidado, pretinha, não te queimes. Antes que Aisha pudesse responder, um contínuo aproximou-se, a sua expressão entediada. Meninos, meninos, para as aulas, sem confusões. Dispersou-os com um gesto vago, sem realmente ver, sem querer ver, a maldade que ali se desenrolara. Luzia apanhou os seus pertences, o desenho manchado uma nova ferida na sua alma. Na aula de História com o professor Durão, a cadeira pareceu mais dura. As palavras do professor sobre as grandes navegações e os encontros de culturas soando a uma ironia cruel. O professor Durão, um homem de meia idade com um idealismo que teimava em não se apagar, notou o olhar perdido de Luzia. Está tudo bem, Luzia? Perguntou ele, a voz suave. Ela apenas acenou, incapaz de encontrar as palavras. Como poderia explicar a geografia da dor que Gonçalo desenhava nela todos os dias? Os dias seguintes foram um agudizar da angústia. Gonçalo, talvez sentindo que a sua autoridade tinha sido desafiada pela intervenção de Aisha, ou simplesmente porque sim, intensificou os ataques. Comentários sussurrados, encontrões acidentais, bilhetes com insultos racistas deixados na sua mochila. Luzia sentia-se a afogar. O seu refúgio nos desenhos tornou-se mais sombrio, as cores mais carregadas. Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto tentava recuperar um lenço que Gonçalo lhe tinha arrancado e atirado para dentro do balneário masculino, um lugar proibido e ameaçador, Luzia ouviu vozes. A de Gonçalo, clara e arrogante, e as dos seus seguidores. Escondeu-se atrás de uns cacifos ferrugentos, o coração aos saltos. E vai ser perfeito, dizia Gonçalo. No sábado, durante o evento multicultural da escola, vamos encher os comentários do direto online com tudo e mais alguma coisa sobre aqueles artistas, especialmente a amiga da sombra, a Aisha, com aquela dança africana dela. Vamos mostrar-lhes o que realmente pensamos.
E depois à noite, o grande final, a sede daquela associação de pretos no bairro dela. Umas latas de spray, uns símbolos a sério, para ver se aprendem a ficar no seu lugar. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Luzia. Aquilo não era o bullying habitual, aleatório e mesquinho. Aquilo era organizado, planeado, com um alvo claro e um ódio que ia muito além dela. O seu instinto, uma pequena voz que tantas vezes abafara, gritou-lhe que aquilo era diferente, perigoso. Era um ponto de viragem. Luzia saiu do balneário a tremer, o lenço esquecido. A primeira pessoa com quem falou foi Aisha. Contou-lhe tudo, a voz embargada pelo medo. Aisha, normalmente tão destemida, empalideceu. Ele não faria isso. Faria? Mas os olhos dela espelhavam o mesmo terror que Luzia sentia. Temos de fazer alguma coisa, Lu. Juntas procuraram o professor Durão. Encontraram-no na pequena sala dos professores, a corrigir testes, uma caneta vermelha a pairar sobre uma resposta. Ele ouviu-as com a testa franzida, a sua expressão tornando-se progressivamente mais séria. Isto é muito grave, meninas, disse ele finalmente. Extremamente grave. Mas Gonçalo Vasconcelos, o pai dele é influente. Precisamos de provas concretas. Uma conversa ouvida às escondidas pode ser facilmente negada. Mas, professor, insistiu Aisha, eles vão atacar a associação do meu bairro. Vão humilhar-nos online. Eu sei. O professor Durão passou a mão pelo cabelo ralo. Tentem observar com cuidado. Qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer detalhe. E falem comigo imediatamente. Vou estar atento. Mas, por favor, não se coloquem em perigo. A sugestão, embora bem intencionada, soou a pouco. Observar Gonçalo era como dançar com o diabo. Luzia sentia-o. Nos dias que se seguiram, cada olhar de Gonçalo parecia mais penetrante, cada sorriso trocista mais ameaçador. Ele sabia ou desconfiava. Os insultos tornaram-se mais velados, mas o peso da sua presença era esmagador. Luzia tentou usar o telemóvel para gravar conversas, mas o medo de ser apanhada paralisava. Numa ocasião, Diogo, um dos amigos de Gonçalo, viu-a observá-los de forma mais insistente e deu-lhe um encontrão violento, fazendo o seu telemóvel cair e partir o ecrã. Perdeste alguma coisa, escurinha? Sibilou ele, antes de se afastar a rir. As redes sociais tornaram-se um novo campo de batalha. Perfis falsos começaram a espalhar comentários maldosos sobre Luzia, fotos editadas de forma humilhante. A ansiedade dela atingiu níveis insuportáveis. Os seus desenhos tornaram-se quase exclusivamente a preto e branco, linhas quebradas, rostos sem olhos. Uma tarde, desesperada, Luzia conseguiu gravar um pequeno fragmento de áudio no seu telemóvel antigo, que ainda funcionava apesar do ecrã partido. A qualidade era péssima, cheia de ruído, mas ouvia-se a voz de Gonçalo a dizer algo sobre spray preto para a mensagem ficar clara. E sábado à noite, ninguém vai estar à espera. Com o coração na boca e acompanhada por um professor Durão visivelmente nervoso, Luzia apresentou o áudio e o seu testemunho ao diretor da escola, o Dr. Arnaldo Valente. O diretor, um homem corpulento com um ar de quem preferia evitar problemas a resolvê-los, ouviu-os com impaciência. Minha querida Luzia, disse ele com uma condescendência que a fez encolher, um áudio de má qualidade, uma conversa mal interpretada. O Gonçalo pode ser um jovem, exuberante, mas vandalismo racista. Parece-me um exagero, e o pai dele, o Dr. Vasconcelos, é um benemérito da escola. Ele olhou para o professor Durão. Professor, talvez devêssemos focar-nos em promover a harmonia, em vez de procurar conflitos onde eles não existem. Luzia sentiu o chão a fugir-lhe dos pés, desacreditada, ignorada. O professor Durão tentou argumentar, mas o diretor foi inflexível. Pior, no dia seguinte, Gonçalo abordou Luzia no corredor, um sorriso vitorioso nos lábios. Ouvi dizer que andaste a inventar histórias sobre mim, Sombra. É melhor teres cuidado. As mentiras têm perna curta e as consequências podem ser longas. O ataque online intensificou-se. Aisha foi uma das primeiras vítimas, a sua página do evento multicultural inundada de comentários racistas e ameaças. Outros alunos negros e de minorias que planeavam participar no evento começaram a receber mensagens anónimas de ódio. O medo era palpável. Alguns consideraram desistir. Luzia viu o sofrimento nos olhos de Aisha, a raiva impotente. Viu o medo nos rostos dos outros. E algo dentro dela mudou. A tristeza e o medo ainda lá estavam, mas por baixo deles, uma nova emoção começou a borbulhar. Uma raiva fria, uma determinação de aço. Se o sistema não a ia proteger, se a sua voz era ignorada, então encontraria outra forma. Olhou para suas mãos, para os seus cadernos. Lembrou-se do poder das suas linhas, da força das palavras silenciosas.
Sábado aproximava-se rapidamente. Luzia mal dormia, mal comia. Passava as noites debruçada sobre o seu caderno, não a desenhar as suas tristezas, mas a transformá-las em armas. Com uma precisão febril, começou a criar uma série de desenhos digitais, quase como uma banda desenhada anônima. Cada imagem era uma denúncia. Gonçalo a sussurrar os seus planos, os rostos assustados das vítimas, a indiferença das figuras de autoridade. Usava metáforas visuais poderosas, sombras que se agarravam, correntes invisíveis, mas também pequenas luzes de resistência. Combinou os desenhos com textos curtos, diretos, anônimos, contando a história do bullying, do plano de ataque online e da pichação iminente à Associação Cultural do bairro. Digitalizou o fragmento de áudio, por pior que fosse, e incorporou-o. Na sexta-feira à noite, com o coração a bater descontroladamente, criou um blog anônimo com um nome simples, A Voz que Não Se Cala. Carregou todo o material. Depois, usando uma rede VPN e e-mails temporários, começou a disparar o link. Para todos os alunos da escola cujos contactos conseguiu encontrar, para os professores, para a associação de pais, para alguns jornalistas de blogs locais de Lisboa que cobriam temas de direitos humanos e para a própria associação cultural que seria alvo. Sentia um misto de terror e uma estranha calma. Tinha feito o que podia. No sábado de manhã, o dia do evento multicultural, a escola estava em alvoroço. O link tinha-se espalhado como fogo. Nos ecrãs dos telemóveis, os desenhos de Luzia contavam a sua história. A administração da escola, liderada por um Dr. Valente, agora pálido e apressado, tentou minimizar, falar em investigação interna, mas a pressão era demasiado grande. Pais indignados ligavam, alunos partilhavam, a história começava a ganhar tração fora dos muros da escola. Luzia sabia que a pichação estava planeada para essa noite. Movida por uma coragem que não sabia que possuía, fez uma denúncia anônima à Polícia de Segurança Pública, detalhando o local da associação, a hora provável e uma descrição de Gonçalo e do seu grupo. Desligou o telemóvel descartável que usara, as mãos a tremer. À noite, enquanto o evento multicultural decorria na escola sob um clima de tensão e solidariedade recém-descoberta por muitos, Luzia estava no seu bairro, perto da Associação Cultural, um pequeno edifício colorido que era um ponto de encontro vital para a comunidade. Escondida nas sombras, viu uma viatura da PSP discretamente estacionada numa rua adjacente. Pouco depois, viu Gonçalo e 2 dos seus amigos a aproximarem-se, de capuzes e com mochilas suspeitas. Antes que pudessem sequer aproximar-se do muro da associação com as latas de spray, os agentes da PSP intervieram. Apanhados em flagrante, Luzia não esperou para ver mais. Afastou-se, o coração a ecoar o som da sirene distante que começou a ouvir-se. Não houve um confronto direto. Não houve um grito de vitória. Apenas o conhecimento silencioso de que desta vez a sombra tinha projetado uma luz demasiado forte para ser ignorada. Nos dias que se seguiram, a escola secundária Fernão Mendes Pinto tornou-se o centro de um furacão mediático contido, mas significativo. Gonçalo Vasconcelos e os seus cúmplices foram suspensos preventivamente. A influência da sua família conseguiu evitar uma expulsão imediata, transformando o caso numa reavaliação pedagógica, mas a mancha na sua reputação era indelével. A direção da escola, sob pressão dos pais e da opinião pública incipiente, anunciou a criação de um novo gabinete de apoio ao aluno e prometeu tolerância zero ao bullying e à discriminação. Palavras que Luzia ouviu com um ceticismo temperado por uma pequena esperança. A maior mudança, no entanto, foi no corredor da escola. O blog anónimo continuava ativo, alimentado por outras vozes que finalmente se sentiam seguras para partilhar as suas histórias. Alunos que antes baixavam a cabeça começaram a olhar nos olhos uns dos outros. Aisha, radiante, abraçou Luzia com força. Conseguiste, Lu. Eles ouviram. Nós conseguimos, corrigiu Luzia, um pequeno sorriso a brincar-lhe nos lábios. O professor Durão procurou-a. Havia um novo respeito no seu olhar e uma sombra de culpa. Luzia, eu devia ter feito mais. A tua coragem envergonha-nos a todos, mas também nos inspira. Luzia acenou, aceitando o pedido de desculpas tácito. Sabia que a luta contra o preconceito era uma maratona, não um sprint. Gonçalo, eventualmente, seria transferido para outra escola. A sua ausência um alívio palpável. Alguns dos seus seguidores tentaram manter a antiga postura, mas sem o seu líder, a sua crueldade parecia patética e isolada. Para Luzia, a verdadeira vitória era interna.
Continuava a desenhar, mas agora os seus cadernos enchiam-se de cores vibrantes, de figuras que se erguiam, de asas que não